quando a gente traz obsidiana para atendimento, quando a gente traz ela para ajudar a gente a tratar patologias, a gente está usando uma grande ferramenta de caos, que na verdade é uma grande ferramenta de encontro com esse profundo feminino. Isso é ruim? Não. Não é, porque na verdade todas as patologias, para que elas possam chegar no momento de cura, elas precisam desse mergulho. Eu gosto muito quando a gente traz um tema, né, que está bem esperado, assim, porque a obsidiana ela é muito falada e ela também é uma grande senhora, né, porque ela é falada tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Então é importante a gente estar sempre falando dela para a gente poder entender, né? E eu quis trazer aí um pouco do que eu já acessei da obsidiana em atendimento, o que a obsidiana traz, né? Para que a gente possa enriquecer aí essas terapias femininas. Então, assim, no episódio de hoje a gente vai estar falando obsidiana negra, uma ferramenta poderosa para os nossos atendimentos. Então, por que ela é poderosa, né, gente? Eu quero poder trazer para vocês aqui experiências com obsidiana, eu quero poder trazer para vocês hoje o que eu já acessei dentro dessa medicina, porque a obsidiana ela é uma medicina, existem povos que só trabalham com a obsidiana, mas a obsidiana ela não é um cristal, né, gente? A obsidiana ela é um amorfo, ela é uma pedra, mas não é um cristal. Então, tem um jeito que a gente pode usar a obsidiana de uma forma harmônica, dentro do possível. Então, o que eu quero mostrar para vocês de ferramentas, né? As que hoje são, assim, mais vistas e faladas, que é o ovo de cristal, né? Que no caso é o Ioni Eggs de obsidiana, que é uma ferramenta poderosa para o útero feminino, mas também que a gente precisa ter muito cuidado, porque ele tem aí tem as suas peculiaridades, a gente vai falar sobre isso hoje, mas o egg de obsidiana. A gente tem também trabalhos que a gente faz, né, com o que a gente chama de gerador de obsidiana. A gente tem a pirâmide de obsidiana, que também é bem eficaz para alguns trabalhos. A gente tem a esfera de obsidiana, que também é uma forma de trabalho bem forte. A gente tem crânio de obsidiana, né? Eu peguei esse aqui, que o meu outro estava muito longe. Então, esse aqui também é um dos que ficam aqui no quartinho trabalhando dentro do meu consultório. E a gente tem a própria pedra, né? A obsidiana negra. A obsidiana ela pode ter várias, né? Mas hoje a gente vai falar da obsidiana negra, que é a tão falada, a tão querida ou não, né? Porque ela é querida ou não. Então, eu vou falar hoje para vocês a explicação, o que é a obsidiana, né? A obsidiana, principalmente, gente, ela não é um cristal. Isso é muito importante. Ela é um amorfo. O que são amorfos? Amorfos são pedras que elas se solidificam, mas elas não se arrumam em moléculas, como quartzo, como as selenitas, enfim, como as famílias cristalinas. Então, eles têm um peso diferente. Por exemplo, o egg de obsidiana, um egg desse tamanho de quartzo, ele vai ter 10 gramas a mais ou menos, do que de obsidiana, porque a obsidiana é mais leve. Então, a obsidiana ela vai ser mais leve porque as moléculas dela não são arrumadas igual às dos cristais. Então, o que define a família dos cristais, né, o que define ser cristal ou não, são as 7 famílias cristalinas, que aí alguns cristais têm uma geometria que a nível molecular, né, a nível do microscópio, elas se arrumam. Quando elas não se arrumam dentro dessas 7 famílias, a gente tem um amorfo, que ele não tem uma geometria reconhecida. Então, ele é uma pedra do caos. E a obsidiana, ela é conhecida pelo caos, justamente porque as suas moléculas não são arrumadas, mas não só por isso, porque ela solidifica dentro de uma larva vulcânica. Então, a obsidiana, quando ela começa a se petrificar, ela se petrifica ali, daquilo que restou de uma grande explosão, né, natural, da Mãe Terra.
E aí, quanto mais próximo do vulcão, mais escura, quanto mais longe, mais clara. Então, a gente tem obsidiana de diversas maneiras. A obsidiana floco de neve, a gente tem obsidiana mogno, a gente tem vários tipos de obsidiana, arco-íris, a gente tem umas obsidianas pratas, que ela é negra, só que ela tem um joguinho de luz prata, a gente tem a dourada também. E cada uma delas vai trabalhando questões dentro do nosso corpo, né? Então, o que é importante a gente saber? Que a obsidiana, ela é, sim, uma pedra do caos, e não significa que seja ruim. Porque o que acontece é que a gente sempre acha o caótico ruim. Porque o caótico, ele lembra o quê? As nossas sombras. Tudo que não está arrumado dentro da gente. Tudo que a gente não quer ver. Tudo que é caótico é ruim. Então, a obsidiana, ela rege esse lugar, ela rege o desconforto, ela rege o lugar do caos, ela rege o que está oculto. Por que ela faz isso? Porque ela é isso, ela é esse grande portal. Então, a obsidiana, ela trata muitas patologias nos atendimentos, como endometriose, como abortos, como abuso, né? Ela pode ajudar muito no tratamento do câncer. Só que a obsidiana, ela leva a gente para o lugar da onde está ali a causa. O que a gente não está vendo? O que a gente precisa ver? O que a gente precisa saber? E ela começa a expurgar. Só que aí, né, gente, a obsidiana, ela tem uma grande questão. Ela não traz uma consciência como todos os outros cristais, que geralmente a gente usa e a gente tem uma consciência, né, do fazer, do ir, do não ir. Não, a obsidiana, ela vai só aprofundando, ela vai te levando para aquilo que está caótico. Então, por isso que muitas das vezes, em algumas terapias, ela piora aquele quadro. Por isso que muitas das vezes algumas mulheres usam, ficam muito mal. Às vezes é imediato, às vezes não é, porque a obsidiana, ela vai trabalhando conforme as suas barreiras. Se você é uma mulher que tem muitos bloqueios, né, não muitos bloqueios conscientes, porque às vezes os bloqueios não são conscientes, são, por exemplo, são portas. Então, você tem várias portas. Quanto mais portas você tem, a obsidiana demora mais tempo para agir. Então, é muito comum, às vezes, durante algum trabalho ou durante apresentações de pedras, algumas mulheres chegarem e falarem assim: eu adoro a obsidiana. Eu amo a obsidiana é maravilhosa, Uriel. Não sei porque as pessoas não gostam. É porque a obsidiana, ela demora um certo tempo para trazer o desconforto. Então, às vezes, a pessoa para de usar a obsidiana e ela não identificou que o que aconteceu depois foi alguma coisa que foi ligada àquele período do obsidiana. Diferente de algumas mulheres, que às vezes começam a usar e de imediato começa o caos. Então, quanto mais portas a gente tem dificuldade de abrir, mais tempo a obsidiana vai levar, mas ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Eu chamo a obsidiana dentro da cristalterapia do grande desentupidor. Né? É aquele lugar, ela pega o chakra e vai puxando. E ela demora o tempo necessário para que você possa enxergar aquilo ali. Mas não significa que você precisa usar ela muito tempo. Quando a gente traz obsidiana para atendimento, quando a gente traz ela para ajudar a gente a tratar patologias, a gente está usando uma grande ferramenta de caos, que na verdade é uma grande ferramenta de encontro com esse profundo feminino. Isso é ruim? Não. Não é, porque na verdade todas as patologias, para que elas possam chegar no momento de cura, elas precisam desse mergulho. Ninguém se cura sem mergulhar. A gente tem às vezes uma cura, né, mais, como é que se diz? Superficial, que é muitas das vezes o que trazem pra gente quando é uma cura do corpo físico. Tipo, uma dor, vou lá e tomo um remédio, melhorei. Preciso fazer uma cirurgia, vou lá, faço uma cirurgia, melhorei. Só que isso tudo são curas que estão mais superficiais, elas não estão profundas. Aquilo que se manifestou para que aquela doença se manifestasse, ela retorna. E aí ela retorna, pode ser no mesmo órgão, pode ser da mesma maneira, ou ela vai para um outro lugar. Mas ela retorna porque está ali, porque a causa não foi vista. Então, para a gente olhar para a cura profunda, a gente precisa mergulhar no caos. A gente precisa mergulhar nesse caos que existe dentro da gente. E quando a gente tem medo desse caos, a obsidiana fica muito longe de acesso. A gente fica olhando e fala, não quero isso não. Agora, quando a gente não tem, ela já fica um pouco mais fácil. E quando a gente não tem nenhuma consciência e acha que a obsidiana só é algo que... nem acredito muito nisso. Vai ser maravilhoso. A gente acaba
tendo experiências que ganham o nosso respeito, e eu vou falar de várias experiências, né? Que eu digo que a obsidiana, ela ganha o respeito das pessoas, conforme a gente vai usando. Por quê? Porque ela realmente traz essa profundidade. Então, se você está ali, às vezes, numa terapia, muito tempo, e aquela terapia não anda, né? Você não consegue encontrar a causa daquela patologia, você está conversando ali com a sua paciente, com a sua cliente durante muito tempo, aquela mulher não tá melhorando. A obsidiana é um ótimo remédio nesse momento. Por quê? Ela vai trazer à tona questões e situações que, de alguma maneira, você não conseguiu enxergar porque tinham portas. A obsidiana vai abrindo essas portas, né? Principalmente a obsidiana negra, tá, gente? Hoje a gente está falando da obsidiana negra. Então, a obsidiana negra, ela vai abrindo essas portas. E isso vai ajudando você a perceber questões que você não percebia antes. Então, se eu tô hoje em um lugar de equilíbrio, eu estou me sentindo equilibrada. E a gente vai ter vários momentos de me sentir equilibrada e desequilibrada. E eu falo, pô, estou equilibrada, eu acho que hoje eu consigo olhar um pouco mais fundo determinadas coisas. A obsidiana vai ser maravilhoso. Ela vai te desequilibrar, mas você vai entrar nas profundezas dela equilibrada. Agora, se você já está num processo de desequilíbrio, já está num turbilhão mental e emocional, usar a obsidiana leva muito pro buraco, né? Então, eu já atendi mulheres que desenvolveram crise do pânico, que desenvolveram depressão, que desenvolveram questões que já estavam no corpo dela, só que a obsidiana fez o quê? Puxou patologias físicas, principalmente coisas renais, né? A obsidiana adora dar coisas renais, porque ela mexe com as águas do corpo, né? Então, se você não está aberta para as questões uterinas, você vai lidar com alguma questão que envolva a água. Os rins, né? Tem esse envolvimento com a água. Infecção, candidíase, dependendo, por exemplo, o ovo de obsidiana, né? O ovo de obsidiana é danado para dar candidíase. Por quê? Porque é uma liberação, ela está querendo que você veja alguma coisa. E aí ela começa a expurgar coisas do seu corpo, ela começa a abrir as portas e falar, ei, tem alguém dentro? Oh, olha aqui, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair. E ela começa a liberar muitas coisas. E se você não sabe o tempo certo de usar a obsidiana, se você não sabe a forma correta de usar a obsidiana, isso vai ficando cada vez pior e cada vez mais forte. Então, tem um tempo certo, tem um respeito para lidar com ela, tem um lugar certo no corpo que ela vai agir de uma forma, ela vai agir de outra. Porque a obsidiana em cima do chakra, ela vai agir de uma forma. A obsidiana dentro da ione, em contato com o colo do útero, vai agir de uma outra forma. A obsidiana nos chakras superiores vai agir de uma forma. A obsidiana nos chakras inferiores vai agir de outra forma. Então, é muito importante a gente observar como a obsidiana vai estar com a gente, né? E por que cada momento ela é diferente. Então, quando a gente trata patologias com obsidiana, a gente trata patologias porque a gente quer ver o que está lá dentro, que a gente não está conseguindo enxergar. Então, o que é importante, né? As pessoas usam muito a obsidiana no início de um tratamento. E iniciar um tratamento com obsidiana é você chegar chutando a porta, né? Vamos abrir isso aqui, vamos... É um atendimento, né? Não é muito amoroso, porque você tem um processo ali, né, dentro dos atendimentos, tem todo um processo de abertura, de confiança, de confiança naquele processo de cura. E quando você está atendendo uma mulher, aquela mulher tem várias questões, aquele útero tem uma história, e você tem que respeitar aquela história. Se você chega com a obsidiana ali e aquela história começa a ser mexida, remexida, e aquela mulher ainda não tem confiança naquele campo de cura que vocês duas abriram, ela vai embora. Porque entra num processo caótico, entra num processo de dor, entra num processo de medo, mesmo que não seja consciente, porque às vezes não é consciente. Às vezes só aconteceu e aí ela fala, não, aquele atendimento não deu certo, não vou mais, não sei, não gostei. Vai embora. Ela nem sabe o que aconteceu. Mas alguma coisa aconteceu. Então, por isso que eu digo que tem um processo para usar a obsidiana. É maravilhosa para tratar patologias, mas ela tem ali um caminho, ela tem uma estrada. Ela não pode ser a primeira opção. Aí, eu entro para vocês assim. Eu fiz minha formação com as andinas e elas usam obsidiana desde sempre. Mas elas têm um processo ritualístico para lidar com a obsidiana, que é completamente diferente do que a gente vê aí, porque a gente vê vários vídeos no YouTube obsidiana, a gente vê não sei o que usa obsidiana, não, os eggs de obsidiana, então a gente tem vários grupos que usam só egg de obsidiana. Perfeito.
maravilhoso, uma ótima ferramenta de cura, pode realmente trazer à tona muitas questões, mas a gente tem que saber se aquelas mulheres têm amparo para lidar com aquelas questões. Então, se elas não têm, isso acaba sendo uma forma errada de usar a obsidiana e acaba ganhando aquela má fama que ela tem, gente. A obsidiana tem má fama, né, tadinha? Ela tem a má fama de ser a vilã da história. Mas, na verdade, ela não é. Ela só está fazendo o trabalho dela. E nós que estamos usando ela como uma ferramenta para os nossos atendimentos, que temos que saber a hora certa de usar a obsidiana. O momento certo de usar a obsidiana. Que aí, no momento certo, a gente vai ganhar um espaço, né, entre uma pedra e outra, entre uma consciência e outra, entre o que aquela mulher já desenvolveu dentro dela, seja com cristais para patologias femininas dentro dos chakras, seja dentro dos yoni eggs, seja dentro da própria vibração de mesas cristalinas, enfim, dentro do que você trabalha, né? Então, já percebeu que ela já ganhou uma consciência. E dali você vai percebendo que aquela consciência, então tá, ela ganhou essa consciência, ela já sabe o que ela tá procurando. Se ela já sabe o que ela tá procurando, então vai ser fácil usar o obsidiana agora, porque aí ela vai achar o que ela tá procurando, ela vai abrir a porta que ela quer. Porque senão a obsidiana sai abrindo um monte de porta. E o que a gente faz com um monte de porta aberta? O que eu quero dizer com porta, gente? Traumas de infância, abuso, relacionamento, carência, medo, baixa autoestima, depressão. Imagine você abrir tudo isso de uma vez só. A obsidiana tem essa capacidade. Ela tem uma capacidade maravilhosa de abrir todas as portinhas da nossa mente. Se você vai lá de peito aberto, tipo, estou aqui, estou entregue para a obsidiana. Aí ela fala, ótimo, então começa a abrir um monte de porta. Isso é ruim? Se você não sabe lidar com todas essas portas abertas, é péssimo. Se você sabe, é maravilhoso. Você ganhou aí 20 anos de terapia. Porque ela vai te ajudar a olhar para tudo aquilo ali de uma vez só. Agora, se você foi lá de peito aberto e não tem a menor noção do que é obsidiana, você nem sabe o que é essa pedra, você só pegou e usou. E aí, o que acontece? Ela começa a trazer um monte de coisa e você nem sabe de onde está vindo. Muitas das vezes, quando a gente não sabe quem é obsidiana, a gente também não reconhece o poder dos cristais. Então, a gente não imagina que as pedras poderiam causar isso. E eu vou contar exemplos para vocês. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula de cristaloterapia e aí eu estava falando obsidiana, né? Que ela é um grande desentupidor. Então, muitas das vezes, quando a gente usa, a gente tem que usar ela com muito respeito, a gente não precisa usar muito tempo, a gente usa para puxar alguma coisa daquele chakra e em seguida a gente usa uma outra pedra para harmonizar o que está vindo. E aí eu tive um aluno que falou assim: eu não acredito nisso, não. Eu falei, tá, é opção sua, acreditar. Eu não acredito que ela vai ter esse poder de trazer coisas. E aí foi. Ele passou, vou passar a fazer meditações com obsidiana. E passou. Começou a fazer com obsidiana. E eu sempre, com muito respeito e com muito cuidado com o que vai surgir, eu sempre peço que eles colocam pouquíssimo tempo no chakra, né? 15 segundos, 1 minuto, 3 minutos, dependendo do que a gente está tratando ali, fica realmente um pouco. Aí ele passou a pegar, tacar no cardíaco e ficar com ela no cardíaco durante um tempo. Fez isso umas 3 semanas. Parou de usar um tempo. E aí, a vida começou a seguir, né? Ficou num momento assim, daqui a pouco a vida começou a seguir de uma forma tão complexa que ele desencadeou um problema renal. E aí, aquele momento levou ele para um caos interno, né? Para um caos muito profundo. E aí, esse caos foi reverberando. E aí, uma hora ele chegou e falou assim: eu já sei o que foi. Eu falei, o que foi? Eu já sei o que aconteceu. Foi obsidiana. Eu falei, foi obsidiana? Foi. Ela, nossa, ela tá me fazendo ver um monte de coisa, inclusive físico, né? Que se não fosse físico, ele não ia acreditar. Então precisava ser físico, então o corpo precisava reagir, e aí foi um processo bem complicado, né, em relação a isso. E hoje eu tenho um respeito pela obsidiana. Mas ela precisou trabalhar nele essa questão, né? Ela criou, ela foi ali e trouxe tudo que precisava ser visto. É claro que ela poderia ter trago o emocional, mas talvez o emocional estivesse mais fechado, o mental estava assim muito bloqueado, então vamos trazer no físico, que o físico vai trazer alguma coisa e aquilo ali vai reverberar. E reverberou com um monte de questões e um processo de cura bem profundo, de autoempoderamento, de percepção de quem eu sou, o que eu faço, de mudança total, né? Trouxe aquele caos, trouxe tudo que estava
ali precisando ser limpo e visto, e que talvez se não fosse um processo assim ia demorar muito tempo, mas foi muito mais rápido. Porém, assim, o rápido e longo pra gente no caos não importa, né, gente? Porque é o caos. Então, a Obsidiana, ela trouxe esse respeito e, assim, ela foi uma experiência incrível durante esse processo. Eu acabei acompanhando esse processo bem de perto e eu fui percebendo cada momento, assim, o caos que a Obsidiana estava trazendo, né? Dentro das catarses, dentro dos medos, dentro do medo de morrer, dentro do medo de não ficar bom, um monte de coisas. E eu sabia a cada momento que aquela Obsidiana estava trazendo tudo que estava lá dentro. Ela não é ela que trouxe uma energia ruim. Porque às vezes as pessoas falam assim, a obsidiana que traz. Não, não é ela. Ela só puxa o que está lá dentro. Ela é a grande desentupidora. Então, ela está puxando o que está dentro de você. Não necessariamente que ela está trazendo uma coisa nova. Não, aquilo ali está ali. Se tu não está gostando do que está vendo, é o que está dentro de você. Então, essa é a dificuldade de entender a obsidiana. O uso errado dela, a primeira coisa assim, que eu acho é o uso sem essa consciência do respeito, né? Por a obsidiana ela ser muito ligada à medicina do México, né, do Peru, por ser uma pedra bem, bem conectada com aquele ritual, as pessoas acreditam que ela traz uma grande cura. E sim, ela traz, porque ela traz essa consciência. Mas as mulheres, quando elas começaram a usar, principalmente os eggs, né, de obsidiana, ela, na verdade, passavam por vários rituais, né? As próprias andinas, você fica muito tempo honrando a deusa serpente, né? Que é a deusa do mundo de baixo, que é o caminho de baixo, que é o caminho das sombras. E durante esse tempo você vai vivenciando sombras. E aí, dependendo de cada lugar, de cada tratamento, você fica 2, 3 meses e a sua iniciação é com a obsidiana, porque você já vivenciou todo aquele caos no processo. Então, é um processo ritualístico. Não é um processo de eu peguei e usei obsidiana hoje, como muitas das vezes a gente vê. Não, é um processo que vai passando, sabe? Aquela mulher vai tomando medicinas, né? Ela vai lá tomando, né? Vai vivenciando aquela sombra. Elas são acolhidas por outras mulheres durante esse período. Tem outras iniciações que são feitas em cavernas. Você fica lá guardando o seu silêncio durante 2, 3 meses, fazendo voto de silêncio para você poder usar a obsidiana depois. Então tem um preparo dentro do seu corpo mental, dentro do seu corpo espiritual. Só que a gente pega o que sobrou de todos esses rituais. E aí o que sobrou é usar a obsidiana. E aí esse uso da obsidiana acaba sendo um uso sem um conhecimento forte e pleno da medicina, né? Mas sim, ela é um dos únicos eggs usados por esses povos. A pedra que usa. Só que é usada de uma forma diferente do que a gente usa aqui. Então, pegar e passar a obsidiana dentro de um trabalho faz com que aquelas pessoas entrem em contato com as sombras. Para algumas é muito importante, porque às vezes a nossa cura tá sim entrar em contato com as sombras, tá sim olhar para quem a gente pode ser. Até porque a gente só consegue encontrar o ser incrível e maravilhoso que a gente é se a gente encontrar as nossas sombras, porque faz parte da gente. A gente aceitar ela, chegar e abraçar nossas sombras. Mas fazer isso com todas as mulheres, ou usar sempre como um padrão, não é legal, porque tem mulheres que podem naquele momento e mulheres que não podem. Precisamos passar por um caminho. Tem atendimentos que você pega e aquela mulher já está pronta. Ela já está vindo ali com consciência do útero, ela já está chegando em você sabendo o que ela quer. Então é muito mais fácil. Aí passa a obsidiana, perfeito. Agora tem mulheres que elas chegam ainda na dúvida do que eu tô fazendo. Tem uma voz que diz que é para eu fazer isso, eu tô seguindo. E aí, nessas mulheres, eu, como terapeuta, faço um outro caminho até o uso da obsidiana. Porque eu preciso entender o que está ali dentro. Eu tenho um público muito grande de mulheres com endometriose. Eu sei que a endometriose ela vai ajudar muito o uso da obsidiana, mas eu também sei que se eu tacar a obsidiana, eu posso piorar aquele quadro. Por quê? Porque a obsidiana é o quê? Aquela que revela o caos. A endometriose é o quê? É os endométrios começando a se espalhar por todo o corpo. Querendo fazer o quê? Esconder alguma coisa. É um útero que te ama tanto que está querendo esconder alguma coisa. Se eu chego com uma obsidiana nesse útero e aquela obsidiana começa a querer puxar alguma coisa, aquele útero começa a espalhar.
porque ele quer esconder. A missão dele é essa. Eu preciso convencer esse útero que está na hora dele se sentir mais harmonizado. Eu preciso convencer esse útero que ele é amado, que ele pode, né, relaxar, que esse segredo não é dele, que aquela mulher está pronta para ver isso. E aí sim entrar com a obsidiana. Se eu entro direto, eu posso sim piorar essa patologia. E já aconteceu de, muitas das vezes, as mulheres chegarem com endometriose pior e falar: o que você tem feito? E aí elas falam assim: eu estou fazendo um tratamento de tantos meses com obsidiana. Aí eu falei: você fica quanto tempo com obsidiana? Eu durmo com obsidiana, acordo, tiro, às vezes eu passo 7 dias com obsidiana. Aí eu nem não tem que falar, né? Tu tem que só ajudar. Mas, de qualquer forma, é uma forma que eu considero imprudente com o uso da obsidiana, né? Essa é a palavra, imprudente. Tá tentando achar a palavra, né? Porque pode ser diferente. Então, tem que ter esse cuidado no que cada patologia faz com o corpo da mulher. Você, como terapeuta, entender o que é que cada patologia faz e depois entender o que os cristais são capazes de fazer, você consegue juntar esses dois. E você juntando esses dois, você consegue perceber uma forma correta, né, para aquele corpo feminino e a forma correta para um outro corpo feminino. E aí você vai conseguir perceber o momento certo de usar a obsidiana. Ela não vai ser, vou pegar e vou usar a obsidiana. Eu já dei uma aula de Aniegues, foi uma formação presencial, né? Então, na época que era presencial, hoje em dia não é mais presencial, né? A formação é online, mas eu lembro que assim que eu lancei a formação, eu tive muitas alunas que falavam muito da obsidiana, porque a obsidiana acaba sendo usada também no popularismo, né? Como os eggs se popularizaram, a gente vê aqueles ovinhos que eu acho, sei lá, gente, coisa mais bizarra do mundo, furam eles, né? Botam cordinhas e, enfim, estragam a medicina ancestral. Sendo super sincera, estragam mesmo, porque fura a pedra, tira totalmente a energia fluida do ovo cósmico, né? Põe porta para a bactéria, aquele furo com aquela corda, mas enfim, é o nosso mercado, né? Ver uma coisa se popularizando e aí começa a criar muitas coisas daquilo. Então ela falava muito que ela usava aquilo ali, achava maravilhoso e não achava que não tinha problema, porque ela já fazia uso, porque ela era não sei o que do popularismo. E aí eu falei, não tem problema, se você já usa, a gente só vai ver uma forma diferente de você utilizar a obsidiana e talvez a gente harmonizar com alguma outra pedra. Ela, não, mas eu gosto da obsidiana. Eu falei, mas não tem problema você gostar da obsidiana. A obsidiana é importante você gostar. Porque às vezes as pessoas acham que quando você fala da obsidiana, não pode gostar. Claro que pode, eu adoro a obsidiana, né? Eu tenho o altar dela. Eu amo obsidiana. Mas eu tenho o altar dela porque eu respeito ela. Não porque eu acho que ela não faz nada. Porque, na verdade, a fala é: mas ela comigo não faz isso tudo que as mulheres fazem, que as mulheres falam. As mulheres falam que usaram a obsidiana e desequilibraram ela. Comigo isso não acontece. Mas aí é porque você, às vezes, está com a consciência tão fechada para a resposta do seu corpo. E aí você vai estudar esse caso. Então, vamos estudar. Como é que está o seu ciclo menstrual? Não menstruo. Tá. Você já não menstrua, já é difícil de manifestação da obsidiana aí. Mas tudo bem. Então, vamos prosseguir. Como é que está as suas questões renais? Volta e meia tem infecção urinária. Como é que tá as patologias dentro da sua iônia? Candidíase, infecção, tá acontecendo? Tem, mas é normal, sempre aconteceu. Então você percebe que aquilo ali não é um parâmetro para a obsidiana estar funcionando ou não. Porque aquela mulher ela já vive no desequilíbrio. Então ela já está com todas as questões acontecendo e a obsidiana pode estar jogando mais e ela só está achando que é normal. Aí, no momento que ela para e cria uma consciência do que está acontecendo, ela cria uma percepção do corpo dela, do feminino dela, aí ela vai entender que a obsidiana deu uma grande piorada ali. Então, esse caso é um caso que acontece muito, né? Porque são pessoas que não entendem muito da medicina, que não acreditam nos cristais. Então, também é normal acontecer isso. E um outro caso que é normal acontecer é esse desequilíbrio que chega, né? Desequilíbrios mentais. A obsidiana é danada para dar desequilíbrio mental, viu, gente? Crise do pânico é uma das coisas que ela dá, porque ela abriu as portas, ela pode abrir as portas dos medos. Então, você está lá vivenciando a sua vida normal, começou o uso da obsidiana e começou a perceber que você está começando com um ataque cardíaco, você começa a ficar com medo, você começa a ficar com medos que você nem percebe que você estava. Aí você fala, nossa, eu tô com medo disso, com medo daquilo, tô com medo de andar.
A obsidiana abrindo caixinhas dentro de você e fazendo com que você enxergue o que está lá dentro. Você está enxergando o que já está dentro de você. Então, aqueles medos já existiam, só que eles estavam guardadinhos nas portinhas. E aí ela começa a trazer isso, e ela traz isso como uma forma de patologia, que é muito comum, porque ela precisa expurgar, tá bom? E qual é a forma, assim, que eu mais acho correta, assim, dentro do que eu acredito, tá, gente? De uso da obsidiana negra. É usar ela nesses momentos que vocês percebem assim, eu posso ir mais, eu preciso ir mais na minha cura, eu preciso me aprofundar mais. Você está tratando alguma mulher durante muito tempo e vocês não estão avançando no atendimento. A obsidiana pode ajudar bastante. Você percebe que existe traumas e bloqueios ali. E aquela mulher, ela não está conseguindo acessar, porque é um bloqueio muito forte. E se você vai dar suporte para ela, você pode sim usar a obsidiana. Aí eu vou usar uma experiência que eu passei. Eu acho que eu contei ela já em alguma vivência minha, mas conto aqui para quem não ouviu ainda. Eu estava atendendo um caso e aquela mulher, ela passou por um abuso muito profundo, só que ela não reconhecia ainda como abuso. Ela sabia que tinha acontecido alguma coisa e ela não sabia o que necessariamente tinha acontecido. Ela estava sentindo que a energia dela tinha sido violada, né, o corpo físico, mas ela não conseguia entender. Onde é que eu quero chegar, né? Na história da maioria de nós mulheres. Ela saiu com os amigos e quando ela voltou para casa, ela ficou muito bêbada, porque ela confiava, eram amigos de infância, eram amigos que estavam ali com ela durante muito tempo. Então, teoricamente, ela confiava naqueles amigos, né? Como muitas mulheres confiam nos seus amigos. E quando ela chegou em casa no dia seguinte, ela não lembrava de parte da noite, porque ela chegou realmente muito bêbada, mas eles levaram ela para casa. E aí, quando ela chegou, que ela foi se lavar, ela percebeu um preservativo dentro dela. E aí foi quando começou, né, o que aconteceu. Ela pegou, jogou fora e ficou com aquilo na cabeça. Ficou pensando, perguntou se tinha ficado com alguém, disseram que não, até aí tudo bem, guardou para ela. Começou a desencadear síndromes. Síndrome do pânico foi uma delas. Começou a ter bipolaridade. E aí ela começou a buscar tratamentos. E foi o tratamento natural, né? Que acabou que uma amiga minha me indicou para ela. E aí ela chegou aqui. E a gente começou a buscar onde tinha começado isso. Começou, me diz alguma coisa. Aí eu comecei a buscar. E nada vinha, sabe? Ela realmente tinha bloqueado aquele dia. E aí teve algum momento que, durante a terapia, eu fiz uma pergunta para ela e ela me trouxe uma resposta que eu me liguei que tinha sido um abuso. E aí eu fui e falei assim, vamos fazer o seguinte, você quer realmente saber o que pode ter acontecido? Você quer trazer alguma informação? E aí ela começou a trazer aqui a informação de que existia alguma coisa que ela tinha medo de acessar. Quando ela falou, existe alguma coisa, significa que a primeira porta abriu. Existe alguma coisa, mas eu tenho medo de acessar. Então, a primeira porta abriu. Se essa primeira porta abriu, significa que o trabalho já estava começando a fazer efeito. Mas eu sabia que ela não ia mais ali. Então eu fui e comecei a trabalhar com obsidiana. E não precisei fazer muitas coisas com obsidiana. Não foi egg de obsidiana, foi terapia normal, no chakra mesmo, ovário, em cima do útero, né? Eu tenho um egg que eu uso externamente, né, no útero, que ele é bem grandinho, de obsidiana, né? Mas ele realmente faz trabalhos externos nos atendimentos. Então foi passando ele mesmo. E trazendo bastante visualizações. Passou um tempo, ela trouxe o que realmente tinha acontecido, ela conseguiu acessar dentro dela. Foi um trauma bem grande, foi algo bem ruim para ela, mas a gente conseguiu equilibrar, e aí eu fui trabalhando com outras pedras, né? Eu gosto muito de trabalhar com a selenita branca junto com a obsidiana, eu gosto de trabalhar com a lápis lazuli, eu gosto de trabalhar com o quartzo branco, e aí eu deixei, a gente finalizou todo aquele momento, onde ela conseguia olhar para aquilo ali e entender que o útero dela estava cicatrizando, né? Eu não vou dizer cicatrizado, porque falar de abuso e falar de cicatriz, a gente fala de superação, né? Então, que ela conseguiu superar tudo aquilo. Aí a gente conseguia passar para um outro momento. Mas enquanto a gente estava acessando tudo aquilo, a gente não usou mais a obsidiana. A obsidiana nos deu acesso. Ela abriu a porta e agora vamos arrumar o quarto. Vamos arrumar tudo isso aqui, porque ela foi a chave para virar aquela porta e eu poder puxar e a gente conseguir entender que tinha um abuso, que tinha um medo, que tinha várias coisas acontecendo ali. E aí, dali, a gente conseguiu equilibrar várias questões emocionais e mentais que ela tinha desencadeado devido àquele fato.
Então, a obsidiana, ela foi realmente a chave, né? A chave para poder abrir e poder entender e perceber o que estava ali dentro. Então, eu acho ela uma ótima ferramenta para isso, gente. Para você poder ir mais, sabe? Se aprofundar mais. Outras histórias que eu trago também, e que é muito comum, é quando tem endometriose, né? E a gente começa a falar assim: vamos tentar então fazer o seguinte, vamos tentar descobrir por quê? Você está aberta para descobrir por quê? A mulher fala: tô aberta, eu quero saber por que desencadeou em mim. E aí a gente começa o uso da obsidiana, e a gente pode começar o uso com egg, ou a gente pode começar na terapia. E aí, conforme a gente vai utilizando, a gente vai trazendo informações. E dessas informações, dependendo do que traz de início, a gente pode ir colocando outros cristais para harmonizar, sejam externos ou internos. E nesse momento a gente vai puxando os grandes segredos que a endometriose está escondendo. O que aquele útero está escondendo? E aí aquele útero conta para você que às vezes ele está escondendo um aborto, às vezes ele está escondendo um abuso, às vezes ele está escondendo o medo de se empoderar daquele poder, que às vezes a mulher ela tem algum medo dentro dela e o medo é só de reconhecer quem ela é. Às vezes o medo da sexualidade dela. Então, a obsidiana, ela às vezes é muito usada para incorporar essa sexualidade que foi reprimida pela mulher. Por conta do patriarcado, né, gente? O patriarcado reprimiu, e aí aquelas mulheres têm medo, então a sexualidade é um grande segredo, porque eu não posso expressar quem eu sou. Então a obsidiana acaba ficando ali como uma grande ferramenta de limpeza uterina. Eu gosto de usar ela para fazer grandes limpezas uterinas, quando a gente já preparou aquele lugar para receber a limpeza. Por quê? Dentro do nosso útero, gente, existe um grande caos ali dentro, que são as nossas portinhas de medo. São aqueles momentos, aqueles lugares que a mulher ela vai escondendo o que aconteceu. A gente esconde até da nossa mente. Às vezes o tempo, a gente vai passando, a gente vai percebendo quantas vezes a gente foi abusada, quantas vezes a gente foi lesionada, e a gente vai ir acessando isso com o tempo. Por quê? Porque ficou tudo dentro dessas caixinhas, dessas portinhas. Por conta da gente viver em uma sociedade patriarcal que faz a gente ser reprimida. Mesmo por mais empoderada que a gente seja, isso às vezes está aqui, ó, correndo nas nossas veias. São 7.000 anos de repressão. Então, nascer mulher é você se sentir, sim, reprimida. É muitas das vezes você não ter direito de escolhas. Inclusive o furo da nossa orelha, se vocês parem pensar. Às vezes a gente fura a orelha da nossa filha e a gente nem pensa que a gente não está dando a escolha dela conduzir o corpo dela. Só porque ela é mulher. Porque o menino, ele vai escolher. O menino, quando ele nasce, ele vai escolher se no futuro ele quer furar a orelha ou não. Mas a menina não. A menina, muitas das vezes, sai da maternidade com a orelha furada. E você tira dela a escolha de ter a orelha furada ou não. E você nem percebe que você fez isso. Porque está impregnado no nosso feminino a repressão, ou a não autorização do corpo feminino. Então, quando a gente tem essa percepção e a gente começa a usar a obsidiana ela vai nos mostrando tudo isso. E aí, por ela mostrar tudo isso, ela faz com que a gente encontre essas sombras que existem dentro do nosso útero. Que eu digo que toda mulher carrega um ovo de obsidiana dentro do ventre. Esse é o ovo feminino. E aí a obsidiana interna que existe ali dentro daquele útero, que é todas essas portas e todas essas repressões guardadinhas, quando a outra obsidiana entra, né, como o egg, por exemplo, e elas se encontram, isso pode ser grande cura, porque pode explodir uma grande cura, ou pode explodir um grande caos. Por isso o cuidado, né? Por isso que é importante esse cuidado com a obsidiana dentro do ventre, em Oni Eggs principalmente, né, gente? Porque se no chakra ela já consegue trazer uma consciência, não, ela consegue trazer segredos profundos, ela consegue abrir portas, enfim, que não tem nem palavras para dizer que portas que essa pedra abre. Dentro do útero, que é uma grande porta já, que é um grande templo, que a gente já guarda tanta coisa, que encontra com o nosso útero, é como se fosse assim, ó, tipo, encontrou dois, paf, explode. Ou encontrou e se funde. E aí, quando se funde, a gente entra naquele amor pela obsidiana, que a gente percebe que a gente encontrou o nosso caos, a gente abraçou os nossos demônios e tudo bem. Significa que agora a gente consegue trabalhar com a nossa sombra. Porque negar a sombra não é legal. Negar a sombra é negar a cura também, né? Então, quando a gente se funde, é maravilhoso. Mas quando a gente explode, aí ferra tudo, né, gente?
Então, por isso esse cuidado com a obsidiana. E por isso que eu compartilho essas histórias com vocês. Eu usei obsidiana muitas vezes, mas sempre com muito respeito, as minhas meditações com a obsidiana, né? Todo esse lugar da obsidiana, de saber que ela traz para mim, que o que eu enxergo nela nada mais é do que a minha sombra. E puxar minha sombra, assim, não tenho problema com a minha sombra, não. Vivi muito tempo nela e fiz dela minha grande guardiã, né? Então, que minha sombra seja sempre minha guardiã para poder me proteger da sombra do mundo. Trouxe essa sombra para mim. E a obsidiana, ela me ensinou a fazer isso, né? Vai lá, abraça a sua sombra, abraça o seu caos, aceita, né? Aceita isso aí que tá mostrando para você, aceita essa mulher que você é, independente de ser boa ou ruim. E aí, quando você aceita a sua parte ruim, você consegue clarear toda ela, né? Você não precisa ficar escondendo ela no escuro, você não precisa botar ela dentro de um quarto escuro. Você pode simplesmente chegar e falar assim: vem cá tomar um chá comigo? Vem cá, vamos sentar aqui e conversar. E isso é importante. Então, a obsidiana, ela traz aí dentro dos atendimentos, ela traz histórias incríveis e dentro do meu corpo também. Já trabalhei muito abuso com obsidiana, as limpezas uterinas com obsidiana, mas geralmente faço muitos preparos para ela. Vou preparando o útero para dizer, ó, vamos abrir portas. Vamos abrir portas dentro de você que provavelmente eu fechei e eu nem lembro. Então a gente vai trabalhar tudo isso aí. Aí você enche de amor, você enche de cuidado, você expande a sua consciência, porque senão você entra numa negação. Porque às vezes, quando a gente usa obsidiana sem o preparo, a gente entra numa negação e vai para um lugar da vítima horrível. Por que isso aconteceu comigo? Né? Eu não mereço, eu sou uma pessoa muito boa. Nossa, eu não merecia ir. E você vai para esse lugar que você ali se embola dentro daquela sombra. Então, expandir a consciência. Lembra, a obsidiana, ela é a chave, mas não significa que ela vai te ensinar o que fazer com aquilo tudo ali. Então, você precisa trabalhar a sua consciência para que você possa expandir e saber o que você vai lidar com o que ela vai trazer, tá bom? Eu sou doula, né, gente? E por ser doula, eu assisto muito parto, e parto leva a gente para um lugar assim de caos também. Eu digo que o meu parto foi minha luz e minha sombra ali. Luz e sombra total. Só que eu já tinha visto aquelas mulheres indo para a luz e para a sombra diversas vezes. E quando elas vão para a sombra, se elas já acessam a sombra, perfeito. Agora, se elas nunca acessaram, a sombra fica um negócio bem forte, bem pesado, bem difícil de sair dela. Então, quando eu engravidei, eu sabia desse lugar do parto. E eu sabia que eu ia viver minha luz e minha sombra, porque eu queria viver toda aquela intensidade, né? E eu sabia que era super possível eu ir para lugares que eu nunca tinha ido. Então, desde quando eu descobri que estava grávida, eu comecei a fazer esse trabalho do enterro da minha donzela, para que ela pudesse abrir espaço para a mãe nascer. Então, fui trabalhando muito, né? Quais seriam as sombras que eu teria dentro da minha maternidade? Né? O que foi? Eu comecei a trabalhar isso e a obsidiana fez muito parte. E eu lembro que às vezes a pessoa falava: nossa, mas você usa obsidiana mesmo estando gestante? Tu não acha que é ruim? Eu falei, não, claro que não, que agora que é a hora de eu ver minhas sombras. Para quando eu chegar lá no parto, eu não surtar vendo aquilo que eu nunca vi. Quando chegou no meu parto, eu tive meus momentos de caos muito grande. Os momentos onde realmente eu digo que eu fui lá conversar com todos os meus demônios. Mas eu sabia, todos eles, eu já tinha visto eles, eles não eram novidade. Eles só estavam me assombrando mais uma vez, mas não era novidade. E eu tenho isso, assim, graças à obsidiana. Ela foi me mostrando cada demônio que eu ia achar no meio do caminho. E foi, né? E não é à toa que teve um momento de luz e sombra e em um momento tudo aquilo se dissolveu dentro de mim. Mas essa profundidade que ela traz dentro do feminino, porque somos profundas, né? Temos profundidade, e quanto mais a gente vai se harmonizando com essa sombra, com essa luz que existe dentro da gente, mais a gente vai sendo um ser completo, mais a gente vai se completando, mais a gente vai encontrando o empoderamento feminino. Quando a gente quer só vibrar na luz, é ótimo, é maravilhoso, mas infelizmente vivemos em dualidade ainda. Então existe luz, existe sombra. E essa sombra não é ruim. Essa sombra, na verdade, é só aquilo que você não colocou luz. Então, tudo que você esqueceu, tudo que você guardou, tudo que estava lá dentro de você, de alguma maneira escondido. Por isso que os abusos geralmente ficam nas sombras. Né? É por isso que os medos ficam nas sombras. Por quê? Porque
você não jogou luz ali. E quando você começa a jogar luz, quando você começa a trabalhar com as suas sombras, você percebe que você consegue sim se harmonizar e você consegue sim clarear elas. Você consegue dar luz para elas. É importante vocês perceberem o que é, dentro do que vocês estão tratando como terapeutas, o que é bom para aquela mulher, né? Porque eu digo assim, cada patologia, cada atendimento, a gente vai ter um caso e uma história. É importante a gente nunca colocar todo mundo numa grande farinha de bolo, sabe? Vamos lá, todo mundo junto. Todo mundo junto, vamos aqui, tudo isso aqui é patologia, então vamos que é isso aqui. Sabe por quê? Porque senão a gente entra no mesmo lugar que a medicina entrou, de tratar doenças e não pessoas. A gente trata pessoas e não doenças. Então, quando a gente é terapia feminina, a gente trata úteros, a gente trata a história uterina, a gente trata a história ovariana, a gente trata a história dos seios, a gente trata a história do corpo feminino, ou seja, a história daquela mulher. E é isso que a gente vai, né, ser conduzida. Então, tem mulher que a obsidiana vai ser maravilhosa de primeira, porque vai dar um grande, sabe, tratamento de choque nela. E aí ela vai buscar ali, porque mergulhar aí, nossa, eu quero isso, e vai mudar a vida dela, vai transformar. E tem mulheres que você vai assustar profundamente. Então, para isso, você precisa fazer a leitura do corpo dela. Para isso, você precisa reconhecer a patologia, reconhecer a história e entender o que está ali. Né? Então, por isso que é importante saber onde usar a obsidiana negra dentro da terapia feminina. E onde usar, gente? A gente usa de acordo com a história de cada mulher, de acordo com a vivência de cada mulher. E se você percebe que você só quer saber alguma coisa, você só quer trazer algo para que você possa trabalhar com outras pedras, ou você só quer ajudar aquela mulher a entender o que desencadeou aquela patologia, ou aquele trauma, o que é, aí você vai usar pouco, não precisa usar muito. A obsidiana, ela é uma dose muito simples. Ela é só um comprimido de obsidiana, não precisa mais do que isso. Se não, se você está ali ajudando ela a abrir várias portas, se você está realmente ajudando ela a conhecer a sombra, ela vai usar mais vezes. Então você vai perceber o que é que aquele útero precisa naquele momento. Se ele precisa de um auxílio, se ele precisa ir realmente lá, né, vivenciar esse caos, vivenciar tudo aquilo, você vai identificar. Por que é comum a gente ouvir as pessoas dizerem, quando elas não gostam da obsidiana, que a obsidiana é caótica, a obsidiana é feita pelos magos negros, que a obsidiana é tudo isso? Mas por que dizem isso, gente? Porque, na verdade, a obsidiana ela é caótica, ela vem de um caos da Terra, mas o feminino também é caótico. E isso não é ruim. Porque do caos surge a vida. A morte que alimenta a vida. Então, quando a gente olha para esse lugar e percebe que, então é isso aqui, a gente para de ter medo. Por que a sombra ficou tão ruim? Porque a gente começou a temer ela. Então, a forma correta de usar a obsidiana dentro de uma terapia, ou a importância de a gente usar a obsidiana de uma forma correta é entender aquela patologia, entender a história daquela mulher, entender onde é o momento certo de você abrir a porta do caos dela para que ela possa encontrar a cura, para que ela possa encontrar a força para se curar. Então, hoje, né, eu trouxe para vocês vários tipos de obsidiana aqui, né? Vários tipos de pedras, vários tipos de percepção. Então, como vocês podem usar assim, a obsidiana? Primeiramente, reconhecer a história daquela mulher, reconhecer a história daquele útero, reconhecer a história do que você está atendendo, né? Depois, perceber se a obsidiana vai fazer bem ou mal, para você entender quais são bem ou mal no sentido de reação, tá? Bem, a gente sabe que em algum momento ela vai fazer, porque você escolheu usar ela, mas se o primeiro impacto que ela vai trazer naquela mulher é bom ou ruim, isso é importante você ter uma ideia de acordo com o que você sabe daquela patologia, porque aí você vai ter ferramentas para tratar o próximo passo. Então, você usar a obsidiana, vamos usar ela pouco? Então, vamos usar ela durante meia hora, né? É assim que pelo menos as andinas fazem. 30 minutos com a obsidiana em meditação. Usa ela, segura ela, vamos meditar com ela, ou faz a introdução do egg e deixa ele no seu canal vaginal, né? Em contato com o seu colo do útero e todo aquele portal que é o nosso sistema reprodutor. E fica ali em meditação, sabe? Não vai fazer nada. Vai ali, se concentra ali. Nem dormir, vai ficar ali. Vai meditar, vai entender o que está acontecendo no seu corpo.
E aí depois tira. Você pode fazer isso, e isso pode ir ajudando você a entender qual é o processo, né? Como vai além? É claro que aquela mulher vai entender e ela vai trazer para você isso, e aí você vai conseguir, através do relato dela, perceber se ela fica mais tempo, se ela não fica mais tempo, se a mente dela está muito resistente, e aí se a mente dela estiver muito resistente, a gente vai, então, vamos botar para dormir. Porque aí ela vai para o inconsciente. Ah, não, a mente dela está vindo e está trazendo várias questões, então vamos usar mais consciente, porque senão a gente está pegando o subconsciente e trazendo. Então você vai perceber como é a história e como aquela mulher reage à obsidiana a partir do momento que você começa a usar. Eu geralmente indico, a primeiro momento, fica com a obsidiana 30 minutos e vai respirando, bota aí uma música de sagrado feminino, bota uma música que você gosta, vai fazendo a sua respiração, vai sentindo o seu ventre, né? Vai percebendo o que trouxe. Espera uns 3 dias, às vezes, para usar de novo. Porque dependendo da consciência que aquela mulher traz, eu preciso entender o que a obsidiana trouxe para ela. Porque ela não vai entender de primeira. Né? Se ela não tem nenhuma consciência, às vezes ela não vai entender de primeiro que a obsidiana trouxe. Então, vocês dão um espacinho de 3 dias para a gente poder entender o que aconteceu nesses 3 dias na vida dela, e aí a gente pega o fio da meada. Não aconteceu nada, então vai lá, usa mais uma vez. E aí, aos poucos, você vai também entendendo como é que você atende uma mulher, como é que você escuta a história desse ventre, e como é que essa obsidiana vai trabalhar melhor. Claro que isso a gente começa trabalhando na gente, né? Não adianta a gente passar a obsidiana para a mulher ou atender com ela se a gente nunca usou. Vamos atender com a cristalterapia, vamos usar a obsidiana no chakra. Nunca usei? Não sei como é que ela vai funcionar em mim, não sei como é que ela vai funcionar aqui, não sei como é que ela vai funcionar aqui, né? Eu nunca usei, como é que eu vou saber? Então é importante a gente usar, porque quanto mais a gente usa, mais a gente cria uma intimidade com a pedra. E se a gente cria uma intimidade, a gente também cria uma forma de usar e perceber o caos que ela traz antes dele ficar completamente tomado ali pelo grande vulcão que é a obsidiana, tá bom? Então é importante vocês fazerem um uso. Façam uso. E conforme vocês forem fazendo uso, vai trabalhando isso e escrevendo, tá, gente? Ah, senti isso? Vai escrevendo. Sente aquilo? Vai escrevendo. Porque conforme você escreve, você vai ter ali nas suas anotações o que a obsidiana trouxe para você, como foi a sua forma de uso. E aí você vai conseguir indicar aquilo que você fez em você para uma outra mulher e perceber qual vai ser a resposta dela, tá bom? Isso é bem importante. Como é que a gente supera o medo da obsidiana? Entrando em contato com as nossas sombras, né? E como é que a gente ajuda as mulheres a encontrarem as sombras dela? Trazendo expansão de consciência. Então, quanto mais você expande a consciência, mais as suas sombras ficam as suas aliadas. Então, usem a obsidiana com uma serelita branca, use a obsidiana com uma lápis lazuli, use uma obsidiana com quartzo branco. E use na terapia também. Ah, Auriel, quero usar o egg de obsidiana. Tudo bem, usa o egg de obsidiana. Depois que você terminou o seu tratamento com egg de obsidiana, intercala com outro cristal, como, por exemplo, o cristal branco, né? Ou usa um dia ele, espera um e usa o outro quartzo branco, e vai percebendo, né, o que a obsidiana traz para você. E conforme você perceber isso, você vai criando uma intimidade com aquela pedra, e você já vai conseguir perceber o caso que você vai usar, e ela vai ser muito eficaz, ela vai fazer muito bem, sabe? Você vai perceber isso. Então, essa sim é a dica que eu deixo para vocês. Usem a obsidiana com respeito, mas usem. Não fiquem com medo de usar. Não fiquem com medo de acessar as sombras, não fiquem com medo de acessar o caos. Isso é importante para a nossa cura, é importante para a nossa expansão de consciência. Né? Usem vocês e aí vocês vão conseguir reconhecer o momento certo de usar ela na terapia. E não fica com medo de usar ela na terapia. Ela é uma grande ferramenta para a terapia. Ela é uma grande ferramenta para as mulheres com endometriose, ela é uma grande ferramenta para as mulheres que já foram abusadas, ela é uma grande ferramenta para as mulheres que passaram por traumas que não conseguem superar, porque ela libera aquilo que está impregnado dentro da gente. Ela tem a capacidade de desobsidiar o nosso útero. Então, ela tem esse nome de obsidiana justamente por isso, ela tem a capacidade de desobsidiar. Então, às vezes, a gente tá com um obsessor no útero, sabe? E esse obsessor nada mais é do que todas as relações sexuais que a gente já teve, que doeram, né? Doeram emocionalmente, doeram mentalmente, os medos que a gente guarda, os abusos que a gente guarda. E a obsidiana, ela tem essa capacidade de pegar lá das entranhas do útero e puxar aquilo.
Então ela libera aquele útero. E muitas das vezes o seu útero pede para a liberdade, ele pede pela essa liberdade, ele quer ser livre daquilo, ele não aguenta mais carregar aquilo sozinho, porque às vezes você não tem mais a consciência daquilo. Você fez questão de esconder lá naquela portinha e só quem lembra é o seu útero. E é por isso que ele chora demais quando você menstrua, por isso que ele dói quando você está menstruada, por isso que você tem sintomas, você incha, tua cabeça dói, por isso que isso acontece, porque ele está sozinho segurando tudo aquilo que estava impregnado nele. E o que a obsidiana traz? Paz. Ela libera o caos que estava dentro dele, traz para sua mente. Por isso que você precisa expandir. Mas o útero ela libera. Então ela é uma ferramenta incrível para as terapias femininas. Tá bom, meus amores?